Vamos só ler um pequeno trecho aqui. Os irmãos nem precisam abrir as nossas Bíblias. Vou ler lá em Jeremias. Jeremias 29:13 diz assim: Vós me buscareis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para que onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde transportei. Só até aqui, amém? Irmãos, estava até vindo agora para cá com a minha esposa e minha filha, e estamos orando, né? Minha esposa estava orando, e foi uma semana assim, difícil, foi uma semana de luta, entendeu? E quando nós olhamos ao nosso redor, tivemos uma fatalidade essa semana, com o esposo da Val, onde a minha esposa trabalha, teve a perda de uma colega dela, tive a perda de um grande amigo meu de adolescência, que é como eu falei para minha esposa, né? Era uma pessoa que eu pouco via, mas quando lembrava, a saudade batia no coração. Era um grande amigo meu. Andamos junto muito tempo. E às vezes nós achamos que estamos no meio da tormenta, né? O negócio está muito difícil. Mas quando nós olhamos de mundo afora aí, o negócio está muito difícil. Eu acredito que vocês devem ter acompanhado aí o que aconteceu na Turquia, uma situação de terremoto lá, ou seja, o mundo está virado de ponta cabeça, né? O que está acontecendo uma tragédia atrás da outra, né? Mas ao que diz a palavra aqui, buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Ou seja, mesmo que a tormenta esteja em alta, mesmo que as dificuldades estejam em alta, o nosso porto seguro é o Senhor. O refrigério para as nossas almas nós vamos encontrar no Senhor. Então, se nós olhando para as dificuldades, ficarmos olhando para as lutas diárias, nós vamos perder o foco que é Jesus Cristo. Porque Ele mesmo diz, né, que Ele é o nosso socorro bem presente nos dias de aflição. Então, o que nós temos que fazer? Colocar o nosso coração diante do Senhor. E a mesma coisa quando nós saímos naquele dia de chuva, que a chuva está muito forte, estamos sem guarda-chuva, não adianta espernear. Deixa a chuva cair no lombo e vai embora, porque é necessário encarar. Então, não vamos perder o foco, que o nosso foco é Cristo. As dificuldades são grandes, logicamente aqui essa noite, como ela está passando dificuldade aqui, a nossa irmãzinha aqui, as filhas dela, entendeu? Toda a família dela, e as famílias do Mauro. Mas sabemos que o Senhor é aquele que dá o conforto, o Senhor é aquele que nos anima a continuar, o Senhor é aquele que não nos deixa parar. Então vamos continuar e não vamos perder o foco que é Cristo. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos colocar o nosso coração diante do Pai. E não precisamos falar nada, porque a palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe onde há dor, aonde há sofrimento. Ele sabe aquilo que nós precisamos, mesmo antes que nós íamos a pedir. Mas mesmo assim vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pois mais uma vez estamos aqui, ó Deus. Mais uma semana, Pai, passamos, mais uma semana superamos, meu Deus. Mas superamos, pois sabemos que o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos trouxe, Pai. Até aqui nos sustentou o Senhor, meu Deus. Então nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela nossa saúde, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa perseverança. Te agradecemos pela força diária, pois sabemos que essa força não provém de nós. É o Senhor que tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó meu Deus, pelo pão sobre a nossa mesa, Pai. Te damos graças, Pai. Pois sabemos que muitas coisas têm acontecido e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, Pai.
mesmo diante das dificuldades, Pai. Temos crido que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o refrigério para as nossas almas. O Senhor é aquele, ó Deus, que quando colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro à noite para dormir, Senhor, sabemos que é o Senhor que tem nos dado o sono. E sabemos que é o Senhor que tem nos acordado ao amanhecer e nos dado força para encarar mais um dia, Pai. Então nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pois aqui estamos mais uma vez. Viemos na tua casa, Pai, para te louvar, para te adorar, Senhor. Fala conosco, Senhor, para que nós, quando sairmos daqui, Senhor, que o nosso coração saia cheio da tua presença, que a tua paz, Senhor, esteja habitando no nosso coração, Senhor. E quando sairmos daqui essa noite, Senhor, possamos estar renovados com a tua presença, Senhor. Em nome do teu Filho amado, nós te glorificamos e te exaltamos. Vem com o teu bálsamo, Senhor, sobre aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Nesse momento, Pai, eu clamo ao Senhor pela vida da Val, pelas suas filhas, Pai, e todos os familiares e parentela dela, Senhor. Meu Deus, põe a tua mão, Senhor, derrama o teu bálsamo, Pai. Pois sabemos, ó Deus, que são dias que não existem palavras de conforto, Pai, mas sabemos que o Senhor manda o conforto conforme a necessidade. Pois o Senhor sabe o que ela precisa, o Senhor sabe o que essa família precisa, o Senhor sabe quais essas famílias que perderam seus entes queridos, Pai, precisam, Deus. Visita cada leito de hospital nesse momento, Pai, trazendo a cura, a restauração. Visita cada lar, Senhor, que não tem o pão, que não tem o alimento, Senhor. Visita cada lar, Senhor, que não tem a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós estamos nos programando também, Senhor, para a semana que vem, irmos para um outro lugar, Senhor. Senhor, já abençoa aquele lugar. Eu sei que os nossos irmãos já oraram lá, Senhor, mas que o Senhor abençoe, ó Deus, que seja um lugar de paz, um lugar de harmonia, Senhor, um lugar onde venha várias almas, Senhor, e onde possa ser falada a tua palavra, Senhor, e as pessoas possam ser impactadas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ainda que meio que precário, né, pastor João, mas semana que vem a gente deve estar no prédio novo. Que está bem difícil, a salinha das crianças está toda molhada, encharcada. Estou falando com o pastor, vamos ver se a gente tira esse projetor hoje. É simples de tirar ali, ver se pega uma chave catraca, esse Deus guardou ele até hoje, né? Então vamos tirar, né? Olha. Pingo d'água está do lado, né? Pingo do lado. Então vamos tirar. Graças a Deus, né? Ainda que de uma forma bem precária, mas vamos para lá. Vamos para lá. Se me permite, pastor, eu vou continuar o que você começou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Vamos ler do 12 até o 15. Samuel capítulo 17, a partir do 12. A palavra do Senhor diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Versículo 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos. Te damos graças porque verdadeiramente o Senhor é bom e tem cuidado dos nossos corações. Obrigado, Senhor. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor fale conosco através da tua palavra, assim como o Senhor falou hoje ao meu coração, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, à tua igreja, aos irmãos que não puderam vir e que assistirão em casa. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, e como ministro do teu Evangelho. Eu quero repreender todo o mal, toda tentativa do inimigo de distorcer essa palavra, de fazer com que os irmãos, as pessoas que a ouçam, não compreendam da forma que o Senhor trouxe e quer que entendamos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu aumentar as letras. Opa! Amados, essa noite eu quero falar desse menino. Eu quero falar desse menino chamado Davi, conhecido também como homem segundo o coração de Deus. Davi, o filho mais novo de um pobre pastor chamado Jessé. Para os hebreus, aliás, deixa eu explicar aí o significado de hebreus. Amados, os hebreus eram um povo da antiguidade, que segundo a Bíblia, ele teria suas origens ali na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região do deserto, uma região bem desértica, localizada ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Posteriormente, mais para frente ali, os hebreus, eles migraram para a terra de Canaã, por determinação de Deus. E nos tempos de Moisés, ele foi chamado de hebreu, por conta da sua origem. Já nos tempos de Jesus, os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de judeus. Então, continuando, para os hebreus antigos, o mais novo significava não apenas o mais novo em anos. Davi, ele não era só o mais novo em anos, em idade, não era só isso, mas também ele era o mais baixo em categoria. Por ele ser o filho mais novo, o que sobrava para ele eram os piores serviços. Era assim naquela época. O mais novo, ele tinha que fazer os piores serviços ali da casa, daquele sítio, daquele local. E o interessante é que, mesmo assim, mesmo ele sendo ali o mais novo, vamos dizer assim, o mais baixo em categoria ali naquela casa, o que fazia os piores serviços, esse menino, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Podemos dizer assim que o filho que foi deixado ali de lado, que fazia os piores serviços, filho de um pastor anônimo do interior, ele foi escolhido para ser rei. Preste atenção.
encorajador para mim e para pessoas comuns como nós. Eu não preciso parecer o Brad Pitt, eu não preciso parecer a Angelina Jolie, eu não preciso ter o talento do Neymar, eu não preciso ter a voz aí de cantores famosos. Sabe por que eu não preciso disso? Porque para Deus o que conta é o coração. E agora eu te pergunto, por que Davi, ele foi escolhido para ser rei? Será porque ele tinha algo sobrenatural? Será que era porque ele era lindo? Será que era porque ele era talentoso? Será que era porque ele era alto, forte? Foi escolhido por causa do seu coração. Davi foi escolhido para ser rei por causa do seu coração. Deus não está preocupado com recursos, com os seus recursos. Deus não está preocupado com os seus talentos. Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus preocupa-se sim com o seu coração. E assim como Deus sorriu para Davi, Ele sorrirá para qualquer um de nós, se nós tivermos um coração pronto para amar. Querido, preste bem atenção. Se Deus tirou um menino pobre de trás das malhadas e fez desse menino rei de Israel, Ele também pode usar a minha, a sua vida de uma maneira que eu e você jamais imaginamos. Quando eu penso que eu estou sentado atrás aqui, olha, de um altar, de um púlpito, pregando o Evangelho, eu nunca imaginei na minha vida. Eu nunca imaginei que o Senhor ia usar a minha vida. Eu era um bagunceiro aí, que andava por essas ruas aí, bebia, bagunçava, andava por aí, não queria saber nada com Deus, pelo contrário. Nunca imaginei entrar numa igreja, pelo menos até os 20 e poucos anos. Zombava de crentes. Vamos lá. Mas o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali? 1 Samuel 17, versículo 1. Vamos até o 3. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Também Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Vamos voltar aí para o texto. A cena está montada no palco da guerra. De um lado da montanha de Socó estavam milhares de soldados filisteus. Estavam ali com suas armas de aço brilhante, que iluminavam naquela montanha. Do outro lado, na montanha de Azeca, estavam os soldados israelitas. E entre essas duas
se encontrava ali o Vale de Elá, conhecido como Vale de Sangue. Uma guerra logo seria travada ali entre essas nações. E a desigualdade, ela já começava na economia dessas duas nações. Os filisteus, eles tinham uma economia coroada por um monopólio sobre o ferro e sobre os ferreiros. Eram ricos. Enquanto que Israel só tinha bronze e madeira. Na força bélica, a desigualdade era impressionante. E ela continuava a estar do lado dos filisteus. Aquele exército possuía carruagens com rodas armadas com espadas. E essas rodas, quando em movimento, eram capazes de cortar divisões inteiras de israelitas. Eles passavam e cortavam como se fossem gramas. A infantaria da Filístia parecia uma floresta de aço móvel, à medida que as armas brilhavam ali sobre o sol do deserto. Os israelitas, por outro lado, estavam armados somente com estilingues, flechas, ferramentas de fazenda. Somente Saul e o seu filho Jonatas possuíam uma espada em todo o exército de Israel. Nem mesmo as setas mortíferas famosas de Israel poderiam perfurar as armaduras de metal dos filisteus. Eles eram os donos do ferro. Tinham armaduras fortíssimas. Tudo pronto para essa guerra. Mas o que acontece? Versículo 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso de uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, 6. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, 7. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Amados, tudo pronto para a guerra. Está lá, filisteus de um lado, Israel do outro. Entre eles o vale ali vazio, onde seria travada a batalha. De repente, eis que surge então, nesse cenário, surge um guerreiro amedrontador. Surge ali um homem chamado Golias, um duelista, um profissional de luta. Era muito comum naquela época. Golias era representadamente, anormalmente grande. Ele tinha 2,70 metros. Esse homem estava extremamente paramentado com sua enorme armadura. Ele estava ali com um capacete maciço. Ele tinha caneleiras. Ele tinha um dardo em suas mãos. Tudo de ferro e bronze. Amados, aquele homem dava medo. Só de olhar ali, o povo hebreu tremeu. E olha
Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Queridos, além de tudo, esse camarada, durante 40 dias, tanto pela manhã como pela tarde, ele vinha, entrava ali naquela faixa, naquele vale onde ia guerrear, e ali insultava Israel. Ele chamava Israel para a briga, dizia que quem perdesse dominaria o outro. Era de manhã e de tarde, aquele gigante descia ali e insultava o povo de Israel. Versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Davi, toma, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. É interessante esse texto. Aí, o que nós vemos aí? Jessé fala assim: Davi, dá um pulinho lá, leva comida lá para teus irmãos. Amados, aí é o pai. Não é comida que ele está querendo levar para os filhos. Ele está querendo saber, né? Como estão os filhos. Ele queria saber como é que estão os filhos dele. E foi nesse contexto, Jessé querendo saber como estavam os seus filhos, que Davi foi enviado por seu pai e chegou ao lugar da batalha. Vamos lá. A partir daqui, eu quero mostrar aos amados algumas posturas de Davi em relação àquele momento. E a primeira postura: Davi, diante daquele contexto, Davi ele teve um linguajar diferente. Diante do gigante falador, do gigante que ia de manhã e de tarde lá falar, perturbar, desafiar Israel. Davi, ele teve um linguajar diferente diante desse gigante. E ele falou de Deus. Olha o versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomar. Mas que palavras que Davi falou que fez com que Saul chamasse? Davi ele diz assim no versículo 26: Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem que esse cara pensa que ele é? Quem que ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? E repito o versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou chamar. Amados, se você ler o texto, você vai perceber que até aí ninguém tinha falado de Deus. Toda a nação israelita estava tão amedrontada que ninguém tinha falado de Deus. O versículo 24 diz assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Amados, quando aquele filisteu
ele se indignou e ele disse: olha, eu vou lutar com esse filisteu. Quem é que ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele está pensando que ele é? Um menino, o menor da casa do seu pai, o menor da casa de Jessé, que fazia os piores serviços, o que foi lá ver como estavam os seus irmãos. E ele foi tão incisivo nas suas colocações, no seu falar, ao ponto de Saul chamar para ouvir. E Saul diz assim: mas você é apenas um menino. Como é que você vai lutar com aquele gigante? E ele responde no 36 e no 37. Ele diz assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ou seja, vai morrer. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha o posicionamento de um homem de Deus. A primeira lição que Davi nos ensina aqui, irmãos, é que nós precisamos ter um linguajar diferente diante de dificuldade. Diante de dificuldade, continuando que o pastor João abriu, precisamos ter um linguajar diferente diante da dificuldade. Esse gigante aqui, ele simboliza os nossos desafios do dia a dia. Ele simboliza os problemas que assolam as nossas vidas. Como é que você tem passado por essas dificuldades? Abrindo aí a sua boca e lembrando e anunciando esse problema que você tem a um Deus poderoso, é dessa forma. Você tem dito a um Deus poderoso que muda a situação, que luta por você, que não te abandona? É isso que você tem feito? Ou será que nessas situações você se esquece da grandeza de Deus, como o exército de Saul esqueceu? Será que temos feito como o exército de Saul? Nós temos que prestar atenção, porque a Bíblia diz que desses lábios aqui, do meu e do seu, procede bênçãos e maldições. Tiago 3,10, não precisa pôr. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Tiago está falando do meu e dos seus lábios, cara. Muitos irmãos ainda, infelizmente, apesar de tantos ensinamentos a respeito de quando se confrontam com gigantes, ainda se tornam extremamente pessimistas e usam um linguajar derrotista, se tornam pessoas derrotadas e olham ainda para as circunstâncias. Uma das atitudes mais impiedosas é o pessimismo, é o negativismo que constantemente olha para nós e diz: isso não pode ser feito, não vai dar certo, eu não posso. Meu irmão, Davi não olhou para o
Irmão, você quer vencer esse gigante? Tem um linguajar diferente. O apóstolo Paulo ele diz, não precisa colocar em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Mas vamos. Segunda coisa, nós precisamos as lutas. Davi, ele nos ensina que as lutas do passado treinam você para vencer os gigantes do futuro. Olha aí o 31. Dá uma olhada. Não sei se é a mesma versão que eu tenho aqui. Olha só. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, elas anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, eu vou pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, não vai nunca, é muito perigoso. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai? Olha, eu apacentava lá as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, presta atenção. Deus, ele não faz um rei da noite para o dia. Deus não faz um missionário da noite para o dia. Deus não faz um pastor da noite para o dia. Amados, presta atenção. Davi, na sua pequena trajetória, no seu pouco tempo de vida, no seu pastoreio, ele passou muita solidão. Ele passou muita tristeza, levava as ovelhas, tinha que ficar às vezes dias ali no campo. Ele passou muita solidão, ele passou muita tristeza, por vezes foi desprezado pelos seus irmãos, ele passou muitas dificuldades, mas em todos esses momentos, apenas o preparou para matar esse gigante e se tornar rei de Israel. Foram tempos de solidão, onde o próprio Deus tornou seu companheiro. O coração do servo surgiu em meio ao desprezo dos seus irmãos. Ele se torna servo a partir do momento que os seus irmãos o desprezam. Ele era claramente o mais baixo na hierarquia da família, porque ele era obrigado a cuidar das ovelhas, fazer o pior serviço da casa. Mas entenda que tudo isso foi um bom treino para a humildade de Davi. Ele se tornou sensível ao aprendizado. Ele aprendeu e não foi treinando. Presta atenção agora. Ele não foi treinado na arte da guerra, mas ele havia sido treinado na arte da coragem. Era um menino corajoso. No seu trabalho de pastorear a ovelha, ele havia se deparado com dois animais terríveis, dois animais temíveis, um urso e um leão, animais selvagens, e com as suas próprias mãos ele matou. E ele o fez por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele.
Foram momentos de aprendizado, de treinamento. Nós vivemos um mundo tenebroso, muitos gigantes ainda vão surgir na nossa frente. Passaremos por momentos terríveis. Mas em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, não precisa abrir, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus nos mostra, Deus nos ensina. Passamos por tribulações para podermos consolar outros, para podermos dizer para o outro: olha, eu já passei por isso, cara, levanta a cabeça, você vai sair dessa, meu irmão. A situação está difícil, tá, mas você vai sair. Calma, cara, isso vai passar. Presta atenção, cuidado com esses gigantes. Esses gigantes são terríveis. Eles vêm só querendo nos amedrontar. O objetivo deles é tirar a gente do foco. Versículo 41. Olha o 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava? O escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha o versículo 41. O filisteu vem se aproximando de Davi, junto com o cara que levava o escudo. E o filisteu aí vê Davi e despreza. Davi está habituado a ser desprezado, meu. Ele não estava nem aí, deixa ele desprezar. Já passei por isso. Já me perturbaram, já fui desprezado, estou nem aí, meu. E quando Davi, ele foi a um culto de Golias. Golias escarnece Davi. Tenta amedrontar. Golias estava tentando impor o terror sobre Davi. E é isso, meu, que o gigante faz na nossa vida. Ele impõe terror. Ele vem para deixar esses gigantes que vêm na nossa vida, ele vem para nos amedrontar. Ele vem para pôr terror. Ele vem para tirar suas noites de sono. Davi, ele estava com seus olhos em Deus. Ele sabia que Deus não ia permitir que nada acontecesse a ele. Em nenhum momento aquele menino perdeu o foco ou a convicção de que ele obteria a vitória, de que ele sairia dessa porque Deus era contigo. É aí que está a chave, querido. A chave para a vitória é não perder o foco, a convicção que o Senhor era com ele. Olha o versículo 46. Hoje mesmo, o Senhor me entregará nas minhas mãos. Presta atenção, povo. E eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que é Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Prestou atenção, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossa vida. Davi não se intimida com o tamanho de Golias. Ele fala que ele está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não se intimida. Ainda que o gigante tenta colocar terror sobre ele, ele não se intimida. Ele estava dizendo que o próprio Deus estava indo com ele. E Deus vai conosco, sim.
os dias, até a consumação dos séculos. Olha para o teu lado que Ele está contigo, cara. É nós que percebemos, nós que deixamos Ele de lado, meu. Davi estava dizendo que o próprio Deus estava com ele. Queridos, quando nós somos assolados pelos gigantes, pelos problemas, pelos Golias da vida, nós temos a tendência de não enxergar com clareza. Quando os problemas chegam, nós temos a tendência de não enxergar. Os nossos olhos ficam embotados e não enxergamos. E aí o que acontece? Nos amedrontamos diante da situação. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Eles ficaram com tanto medo da situação. E desse homem, desse incircunciso de 2,70 metros de altura, que esqueceram que eles eram o povo escolhido de Deus. Esqueceram quem era o Senhor da guerra. Salmo 144 diz: é o Senhor que adestra as mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Eles esqueceram quem é o Senhor da guerra, que o nosso Deus é o Senhor da guerra, porque Ele tem a destra mão para a peleja e os dedos para a guerra. Eles esqueceram o que diz em Êxodo 3:22: não os temais, porque o Senhor nosso Deus é que peleja por vós. Meu querido irmão, não importa o quão grande seja esse gigante que você está enfrentando ou que você vai enfrentar. Não importa o quão difícil é a sua situação. Não tira os olhos de Deus. Você vai contemplar a vitória que o Senhor tem para a sua vida. As circunstâncias que te cercam não são párias para o toque transformador de Deus. Não olhe para o gigante, olhe para o tamanho de Deus, meu irmão. Aleluia. Por último, eu estou terminando. O que eu vou te falar agora foi difícil para mim compreender. Não foi fácil, mas conversei com ela. A compreensão para mim disso que eu vou te falar foi difícil. Eu peço a Deus que você compreenda. Versículo 42. E sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. 41. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. Por isso correu Davi. Aí Davi correu, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada. Lembra o que ele falou? Ele iria cortar a cabeça. E Davi tomou a sua espada, a espada dele, e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto,
fugiram. O que acontece agora? Davi, ele roda a sua funda e ele acerta a pedrada perfeita, ao ponto da pedra encravar na testa do gigante. Alguém aqui tem dúvida que essa pedra foi dirigida por Deus? Não, essa pedra foi dirigida por Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida. O gigante cai. Davi corre. Desembanha a espada do gigante. E com a própria espada dele, de Golias, ele corta a cabeça dele. Meu irmão, isso significa para mim que o mal tem que ser extirpado por completo. Nós não podemos ser misericordiosos e nem fazer concessões com o mal. Davi, ele não titubeou. Pelo contrário, ele acabou de uma vez por todas com o gigante. Foi lá e cortou a cabeça, querido. Amados, existem situações e gigantes que se levantam em nossas vidas porque nós não agimos como Davi. Prestou atenção? Existem situações e gigantes que se levantam em nossas vidas porque nós não agimos como Davi. Porque nós fazemos concessões. Andamos ali próximos do mal, coladinhos dele. Caminhamos lado a lado com ele. E nos esquecemos que nós estamos numa guerra. E numa guerra existem duas coisas que podem acontecer conosco. O que pode acontecer conosco durante uma guerra? O mato morre. Não tem outra coisa. Numa guerra você mata ou morre. Caminhamos lado a lado. Esquecemos que nós estamos numa guerra. Ou a gente mata ou morre. O que Davi faz? Ele destruiu aquele que afrontava o Deus dos exércitos. Igualmente, Deus espera que eu e você destruamos o pecado, o mal na nossa vida que afronta Deus. E te digo a última coisa: Deus, Ele não espera nada menos do que a cabeça de Golias. Baixa a cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que tenhamos, ó Deus, entendido, compreendido o que o Senhor quer para a nossa vida. Os desafios que mais uma vez o Senhor faz para a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor é um Deus grande, um Deus maravilhoso. E precisamos de Ti, Pai, para prosseguirmos, para caminharmos nesse mundo terrível, nesse mundo tenebroso. O que eu posso dizer, Pai? Fortalece a nossa vida. Nos dá graça, sustento. Que venhamos a ter fé
possamos compreender que o Senhor está ao nosso lado. Que venhamos compreender a sua grandeza. Que venhamos a aprender a combater esses gigantes que surgem na nossa vida. E como surge, Pai? Nos dê sabedoria, muita sabedoria, Pai. Nos dê compreensão, entendimento para batalharmos o bom combate. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Aí o desafio. Bom? Aí o desafio. Aquilo que Deus pôs no meu coração para transmitir para cada um de vocês. Deixa eu falar rapidinho. Desliga. Aí. Então, outra coisa. No próximo sábado, nós estaremos aqui, estamos convocando os irmãos para estarem aqui às 9 horas da manhã. Já falei com os meninos do som, para que nós possamos desmontar, já falei para o Sr. Heraldo, dentro da possibilidade, nós vamos já tirar durante a semana, né, Sr. Heraldo, ventiladores, essas coisas. Veja bem, os irmãos sabem onde que é? É no salão do antigo, o que é mesmo? Carecas. Aonde que é? Aqui continuando a nossa rua aqui, ó, a rua aqui de cima, do lado aqui. Né? Atravessou ali na frente. Tá? É bem facinho, o salão ele é um pouco menor que esse. Esse dá um aspecto de ser maior por causa da altura do pé direito, tá? É bem mais baixo. Né? Dá 100 metros quadrados. Nós vamos tentar, eu creio que para a nossa quantidade hoje é suficiente. E tem uma coisa assim que também foi muito bom. O aluguel é R$750. É metade do que nós pagamos aqui. Né? Então, nós vamos ter aí uma economia substancial. Tá? Então, pedimos aí, né, que os irmãos que puderem, no sábado, estar aqui, vamos precisar do Luiz. Eu creio que eles vão ligar a luz. Eu falei com o Marcelo do Carecas, ele vai acertar a luz, devem ligar a luz na quarta, na quinta-feira. Se eles não ligar, o Luiz disse que dá para dar um jeito lá com a. De quem? Com a irmã dele, a gente puxa um fio lá por fora, enfim, nós vamos dar um jeito. Que nós precisamos realmente ir embora daqui. Não há mais condições. Tá tudo molhado, nós vamos realmente embora. Talvez nós tenhamos que pagar alguns dias, porque eu acertei até o dia 15, acho que nós vamos sair e dizer logo, acho que é isso. Vamos acertar a diferença de dias com eles e pagar a luz também nesses dias e vamos embora. Infelizmente aqui está difícil mesmo. Tá bom? Outra coisa. Sábado é homens e mulheres, só homens? Oi? É homens e mulheres ou só homens? Eu creio que por enquanto só homens. Talvez no domingo a gente vai precisar de alguém lá para organizar a igreja. Vamos ver. Né? A princípio só homens, que nós vamos só carregar. Né? Carregar e fazer as ligações. Mas se alguma mulher quiser vir para ajudar a limpar alguma coisa lá, fique à vontade. Tá? Quanto mais pessoas para ajudar, melhor. Tá bom? Oi, Vera. 9 da manhã. 9 horas da manhã. Tá bom? Outra coisa. Presta bem atenção para não entrar errado as coisas. Nós notamos que no grupo da igreja tem muita gente lá que já não vem mais na igreja. Tá bom? Então fica desagradável a gente excluir as pessoas que não vêm mais na igreja. Você vai pegar lá e excluir. Esse aqui não vem, tem que excluir. Então, o que nós vamos fazer? Nós criamos um novo grupo. Se não me falha a memória, é IB Peniel Renovo. Então, eu creio que até quarta-feira os irmãos estarão incluídos nesse grupo. Aí o outro, pastor, fica a teu critério. Se você quiser ficar lá, nós não vamos movimentá-lo. Se você quiser sair dele, não precisa sair já também, tá? Porque você ainda vai receber até quarta-feira, você irá receber. Quando você vê o teu nome no novo grupo, fica a teu critério, sair daquele.
Tá bom? Deu para entender? Criamos um novo grupo, você vai entrar nesse novo grupo, tá? Quando você entrar no novo grupo, se você quiser sair do antigo, você sai. Tá? Aqui tem muita gente que não faz mais parte da igreja, então o que a gente quer é o pessoal realmente da igreja. Tá? Nós já criamos e agora eu só vou acrescentar o pessoal da igreja, que vem da igreja, porque fica uma coisa mais entre a gente mesmo. Tá? Tem mais alguma coisa? Sim. Amém. Amém. Vamos orar. Pastor Edilson está com dores horríveis na perna, tá bom? O Edilson também está intercedendo por ele. Irmãos, é aquilo que o pastor João falou, os dias são maus, tá? Os dias são maus, muito difícil. É orar, tá? Assim, quando estivermos lá, talvez, eu creio que para março, nós já devemos, assim que tiver em ordem lá, vamos reiniciar os nossos cultos de quarta-feira, tá bom? Estaremos reiniciando. Estamos vendo também um dia da semana, vamos ver com a Vera, nós teremos cultos de oração aqui na igreja, melhor, lá na igreja. Mas primeiro precisamos ajustar lá. A partir do momento que nós ajustarmos, já começaremos esses cultos de oração e os cultos da quarta-feira. Por enquanto não dá ainda, né? Tá bom? Vamos ficar de cá? Vamos orar, né? Tiago foi trabalhar, a empresa dele lá está com muito serviço, né? Nos avisou que foi trabalhar, vamos orar pela vida dele também, tá bom? Vem cá, Dona, vem orar. Você tinha pedido domingo passado oração pelo Alan, já avisou que ele já está em casa? Já. E... Assim, o Alan é filho, é parceiro, discípulo, amigo, muita coisa. O Alan, ele, quantos anos ele está? 33, né? Não, 34 para 35. 34 anos, né? Um menino de ouro, né? Ele fez ele tinha umas dores, infelizmente tinha um câncer no rim, né? Fez a cirurgia, ainda bem que o Iansky, ele é excelente em oncologia, viu? É abismado, né? Excelente o setor. Tem amigos, professores que passaram por lá, estão muito bem. E tiraram metade do rim dele, mas o rim se regenera, né? Então essa é a esperança dele. Já está em casa, está bem, graças a Deus, né? Então vamos orar. Coloca diante de Deus todos esses pedidos de oração, tá bom? Vamos orar. Amém. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui em Tua casa, Senhor Jesus. Abençoe cada um, Senhor Jesus, que estão aqui nessa noite, guarda, livra, Senhor Jesus, deu uma semana abençoada, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, também aqueles que não puderam vir hoje, Senhor Jesus, que nem o pastor Edilson, Senhor Jesus, que está com muita dor nas pernas, Tiago foi trabalhar, Senhor Jesus, e entre outros, Pai, que eu não sei o motivo, Senhor Jesus, mas que o Senhor esteja aguardando, Senhor, esteja abençoando, Senhor Jesus, que no próximo culto Ele esteja conosco, Senhor Jesus, em comunhão, Senhor Jesus. Também abençoe, Senhor Jesus, a Vanessa, Senhor Jesus, que irmã do Wagner, que está ali, Senhor Jesus, em um momento de parto, Senhor Jesus, abençoe a vida dela, Senhor Jesus, que ocorra tudo bem, Senhor Jesus, que a criança nasça bem, com saúde, Senhor Jesus, guarda, livra todo mal, abençoe a mão dos médicos, Senhor Jesus, para estar ali fazendo tudo certinho, Senhor Jesus, e abençoe grandemente a vida dela, Senhor Jesus. E te peço, Pai, que o Senhor venha dar uma semana abençoada a todos nós, Senhor Jesus. Livra nós, guarda nós, Senhor Jesus. Abençoe essa semana, Senhor Jesus. Depois dessa semana, Senhor Jesus. Abençoe também a Val, a filha dela, os familiares, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus. Livra de todo mal. Abençoe grandemente, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em teu nome, Pai. Amém. Mas é um compromisso nosso interceder pela Val e pelas crianças, pela mãe do Mauro, tá bom? Pela família do Mauro. Isso é um compromisso nosso, tá bom? Eu, particularmente, tá bom? Estava falando com o pastor Edilson, eu creio que o Mauro está com o Senhor, ele fez oração comigo um tempo atrás, se reconciliando com o Senhor. Eu creio que foi de coração, porque ele chorou,
tá? Eu creio que foi de coração. E para mim foi muito duro, porque eu tinha um amor muito grande por ele e eu sei que ele tinha um amor muito grande por mim. Então, foi muito duro, mas o que tem me tranquilizado, sabe? É que um dia eu não devo, né? É isso que tem, assim, me tranquilizado, né? E louvo a Deus, porque Deus me permitiu, assim, passar bons momentos com ele e termos boas risadas, né, Pedro? Pedro estava lembrando da água, né? Ninguém bebeu na água vazia, né? Amém. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Salve, Senhor.